Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal da Oficina do Notebook. Estávamos um tempinho bom sem postar vídeos, mas agora vamos voltar aqui em 2018 com novos vídeos de reparos e vou fazer um vídeo mais para frente falando sobre alguns assuntos como envio de equipamentos, o pessoal pedindo orçamento pela internet e a gente vai bater um papo sobre esses assuntos. E vamos voltar com nossos vídeos de reparo também. Tá? Aqui nós temos a placa de um Dell, ela é uma LA B016P, vocês podem ver aqui. A placa-mãe não liga, tá? Essa placa está em curto. E fizemos algumas análises aqui na placa e vamos mostrar aqui o que foi feito para detectar o problema. Tá? Nós temos aqui a bobina de 3 volts e a bobina de 5 volts. Tá? Essas tensões são tensões always. E quando liga na fonte assimétrica dá um consumo de standby de 0,46 A, ou seja, um consumo muito alto no standby. Né? Então vamos ligar aqui na fonte assimétrica pelo DC Jack mesmo. Nós estamos aqui com a nossa fonte. Vamos ligar. Assim que nós ligamos em standby, já temos aqui essa corrente altíssima. Depois, pessoal, eu vou falar desse equipamento aqui que eu adquiri tem algum tempo. Vou desligar aqui para não superaquecer a placa. Tirar aqui o terra, que aí eu consigo ligar a fonte. É uma fonte de 2 canais independentes, ela pode funcionar os 2 canais independentes com saídas de 32 volts e 5 amperes em cada canal, e ela pode funcionar em série ou paralelo. Mais para frente eu explico direitinho o que seria isso. Mas aqui eu tenho uma saída de 32 volts e 5 amperes e outra saída independente de 32 volts e 5 amperes. E aqui eu tenho uma saída constante de 5 volts e 3 amperes. Ou seja, com essa fonte eu posso analisar uma placa de uma forma melhor. Eu posso simular aqui 3 tensões diferentes ao mesmo tempo na placa, se eu quiser. Foi por isso que eu fiz a aquisição dessa fonte. Continuo com a antiga, né? Mas essa aqui vai me ajudar muito para poder simular tensões na placa. Ok? Então vamos aqui voltar à placa-mãe. Então o que nós detectamos aqui? Quando a gente liga a fonte assimétrica, né, ele dá esse consumo e, infelizmente, o consumo está sendo do PCH. Né? São esses novos componentes que é integrado ao processador, ou seja, um chip só. Isso está vindo muito nos computadores da Dell, da Acer. Vários modelos de computadores mais novos estão vindo com esse tipo de componente integrado, PCH e processador. Tá? Então, com a nossa análise, nós vimos que a tensão de 3 volts ela alimenta em standby diretamente o PCH. Tá? O PCH recebe outras alimentações, como a tensão de chipset de 1,05, ele também recebe tensão de 1,8, recebe diversas tensões, inclusive uma tensão de 3 volts always. Tá? Então, o interessante dessas placas aqui da Compal é que ela vem com jumpers na placa quase que inteira. Então a gente consegue isolar essas tensões de uma forma mais fácil, abrindo esses jumpers. Um exemplo aqui, deixa eu ver se vai dar foco aqui. Aqui, ó, temos 2 jumpers aqui, eles são da bobina de 5 volts, ou seja, se eu abrir esses 2 jumpers, os 5 volts não vão circular pela placa. Tá? E aqui em cima tem 2 jumpers também, que é da bobina de 3 volts. Então, como o PCH recebe uma tensão de 3 volts always, ao fazer
a abertura desses, agora eles estão fechados, tá? Mas ao fazer a abertura desses dois jumpers, a placa tem uma tensão normal em standby, gerando as tensões de 3 e 5 volts normalmente e tendo a tensão de 0,01 ampere. Tá? Então qual é o procedimento aqui, pessoal? Digamos que na maioria dos casos o problema só se resolve trocando esse componente. E esse aqui é um i7, né? É um componente muito caro, muito difícil de achar. E a gente vai tentar primeiro fazer o rebaling dele, para ver se resolve. De por exemplo, umas 10 placas, acho que 2 ou 3 no máximo foi resolvido com rebaling. A maioria teria que fazer a troca do componente. Tá? Como é um computador, é um Inspiron 15, é um computador que está variando aí na faixa de 4.000 a 6.000 reais. Esse aqui, como é um i7, está na faixa de 5.500 a 6.000. Então, caso a gente faça o rebaling desse integrado aqui e não resolva, a gente vai importar ele da China e vai fazer a troca dele. Tá? Então, vemos aqui até que está com a resina aqui, né, do processador. A placa já ficou na estufa por 4 horas, na temperatura de 100 graus, para tirar toda a umidade, para não dar nenhum problema de bolha, né, no chip e na placa. E agora a gente vai tirar esse processador integrado com PCH. Infelizmente, o processador está bom, parece estar bom, e o PCH que está ruim. Quando eu ligo aqui a fonte assimétrica, e o consumo sobe já para 0,42, ao colocar o termômetro aqui, ó, vamos ver aqui, ó, no PCH, tá vendo que ele já está subindo. Ao colocar no processador, vemos que ele já não esquenta. Quem esquenta é só a parte do PCH, tá vendo? Botando no processador, ele já diminui a temperatura. Como é um chip integrado, infelizmente, por isso que ele é muito caro, porque ele é um processador da placa junto com o PCH, né, o chipset. Infelizmente tem que trocar o conjunto inteiro. Né? Então vamos retirar esse processador aqui da placa, vamos fazer o rebaling dele e ver se resolve. Caso não resolva, nós vamos pedir o componente, importar ele da China ou dos Estados Unidos. Mas antes, assim que eu retirar o componente, eu vou ligar a placa novamente em standby e vamos ver se esse curto realmente vai sumir. Então já voltamos com o vídeo aqui. Bem, a placa agora devidamente isolada, o chip devidamente isolado. Vamos fazer a retirada do chip e ver se o rebaling vai resolver. Tá? Vamos rodar o perfil aqui para lead free. E assim que a gente retirar o chip, nós voltamos aqui com o vídeo. Então, pessoal, fizemos aqui a retirada do chip, já fizemos a limpeza aqui da placa e também do processador junto com o PCH. Tá? Podemos ver aqui que nós vamos ligar aqui na fonte assimétrica agora. O consumo está normal. Vamos dar um foco aqui. Consumo normal da placa. Temos aqui as tensões normais aqui também de 3 e 5. Vamos lá. Aqui, ó, 3,3. E agora a tensão de 5 volts. Só colocar aqui certinho. Tá escapando aqui. Pronto, agora foi. Então realmente o problema estava aqui no PCH, tá, nesse chip. Então a gente vai colocar aqui as esferas. Ele utiliza esferas de 0,4 milímetros. E vamos ver se resolve o problema.
mas eu acredito que somente com a troca mesmo. Mas vamos tentar fazer o rebalhem primeiro, e se resolver, mesmo não resolvendo também, a gente volta aqui e fala que vai precisar fazer a troca do chip. Tomara que resolva para o serviço não ficar muito caro para o cliente, já que é uma placa, já que é um computador muito bom, né? E que vale a pena o reparo. Mas é isso aí, pessoal. Então agora o processo vai ser de colocar as esferas no chip e ressoldar na máquina de BGA. Então já voltamos com o vídeo. Bem, pessoal, fizemos aqui o rebalhem daquele chip da Dell, do processador do i7, e realmente o PCH está em curto mesmo, né? Quando acontece esse tipo de problema, é só trocando mesmo o chip. Vamos ligar aqui na fonte assimétrica novamente e vemos que ele está com 0,41 ampere de consumo. Ele está aquecendo. Então, para fazer o reparo dessa placa, a gente vai ter que importar esse componente aqui e fazer novamente o rebalhem para que a placa volte a funcionar corretamente. Então, como vai demorar um pouquinho para chegar, a gente ainda precisa da autorização do cliente, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, né? Caso chegue o componente e o cliente autorize, eu faço um novo vídeo fazendo a troca dele. Mas, por enquanto, a placa vai estar aqui como sem reparo, tá? Então não esqueça de compartilhar nossos vídeos, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações, que em breve traremos novos vídeos para vocês. Um abraço, até mais.